Olá, amigos. Vamos estudar mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Estamos chegando já no final dessa semana, mas ainda tem muita coisa boa para aprender, muita lição importante para colocar em prática em nossa vida. E a lição de hoje que nós estamos estudando juntos tem como título Um Alvo Digno, né? E nos traz aqui uma história que eu achei muito interessante. E é a história de um pai que leva o seu filho para ser curado. Ele leva primeiro aos discípulos, os discípulos não conseguem ali curar o menino, expulsar o demônio que estava no menino. E então ele vai até Jesus e clama a Cristo, né, por esse milagre. E um dos versos que a lição destacou nesse dia, eu gostaria de ler com vocês, está no capítulo 9 de Marcos, os versos 23 e 24. Que diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E no verso 24 diz assim: e imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, Senhor, ajude-me na minha falta de fé. Às vezes nós temos dificuldade no nosso relacionamento com Cristo porque nos falta justamente isso, nos falta fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, trouxe um texto aqui que talvez muitos de nós sabemos de cor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como que podemos medir fé? Qual que é a fé que agrada a Deus? Será que talvez tenha que fazer grandes coisas? Ou talvez tenha que ser uma pessoa de sucesso para agradar a Deus e ser notado por Ele? A história desse homem nos ensina uma lição importante. Assim como nós não temos como medir a nossa fé, e na nossa experiência espiritual nós percebemos que a nossa vida oscila demais. Às vezes estamos com a nossa fé fortalecida, às vezes com a nossa fé vacilante. Depende do momento que estamos vivendo em nossa vida. Mas a história desse homem nos enche de esperança, porque nos mostra que Deus valoriza até mesmo os pequenos momentos de fé. Aquele homem, ele achava que não tinha fé suficiente para conseguir o milagre do Senhor. Ele diz assim: Senhor, por favor, eu creio, mas me ajude, a minha fé é fraca, a minha fé é vacilante. E ali Cristo então opera um milagre. Às vezes a nossa fé é vacilante, mas essa história e a lição nos apresenta que ter fé não é você ser um guru espiritual, não é você saber todas as coisas que a Bíblia diz, não é você ter lido a Bíblia mais de 100 vezes. Fé é um relacionamento que produz em nós dependência e confiança no Senhor. Aquele homem entendia que a sua fé era pequena demais, mas ele dependia de Cristo, porque Jesus era a sua única alternativa, era a sua única chance de ver o seu filho curado. Ele dependia de Jesus, talvez muito mais do que outras pessoas que estavam com a sua vida confortável. Fé é depender e confiar no Senhor. Que possamos, através do estudo da Bíblia e nosso relacionamento com Deus, desenvolver essa fé que depende e confia no Senhor, independente dos problemas e das lutas que vivemos em nossa vida. Continue tendo fé, continue dependendo do Senhor e continue firmes nos seus caminhos. Até a próxima lição. Um grande abraço.